Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Bastidores da Roda de Terapia Comunitária e Yoga Restaurativa. Eu vou contar para vocês hoje como que foi os bastidores desta roda com a junção destas duas técnicas que eu, Sandra Amaral, e a professora Il Franklin desenvolvemos lá na escola, no espaço de yoga dela no mês passado. Deu tão certo, foi tão legal, que agora nós resolvemos fazer uma vez por mês aos sábados. E aí a gente vai avisando vocês por aqui qual vai ser a data exata, mas será sempre aos sábados, uma vez por mês, das 9 ao meio-dia. Por que esse trabalho deu tão certo? Porque foi um sucesso? Porque ficaram pessoas na fila esperando desistência que não teve, e porque as pessoas que não foram gostariam de ir agora de uma próxima vez. Porque é um trabalho, ou pelo menos foi um trabalho, que nós desenvolvemos no intuito de abarcar tudo o que um ser humano precisa num momento em que ele precisa de acolhimento, de clareamento de ideias e a possibilidade de falar e ser ouvido sem julgar. Então, a roda de terapia comunitária e a yoga restaurativa consegue fazer tudo isso. Porque num primeiro momento, eu estou colocando uma foto aqui de como foi esse encontro. Num primeiro momento, as pessoas que vão chegando vão sendo colocadas numa sala com uma luz muito suave, uma sala muito agradável. Elas vão sendo colocadas em determinadas posturas de aconchego, de segurança. Por exemplo, eu vou mostrar aqui algumas fotos para vocês do que é a yoga restaurativa, ou também chamado de hiperdescanso. Então, a professora coloca a gente com esses rolos embaixo de joelhos, de tornozelos, venda nos olhos, pezinhos na testa. Os braços são colocados numa postura de alongamento, mas que não força, que relaxa. Veja ali o pezinho no baixo ventre. Então, essas posturas, elas vão trazendo muito relaxamento e uma possibilidade de nos identificarmos com a nossa segurança. Sabe quando alguém oferece um limite e diz aqui é o teu espaço, que nem uma casinha de cachorro, sabe? Sabe a caminha do cachorro? Que aí é toda fofinha, ele tem a cobertinha dele lá, e ali é meu, aquilo ali é meu. Quando ele precisa de segurança, quando ele precisa de afeto, é ali que ele vai. É essa a ideia, é promover um espaço, um momento, um jeito de posicionar o corpo numa posição que ele descanse, que ele se sinta seguro, que ele se sinta amparado. Algumas pessoas deram um feedback de lembrar apoio e lembrar contato com outra pessoa. Estes rolos, ao serem posicionados em contato com a nossa coluna, com as nossas costas, eles dão um apoio que nos faz lembrar contatos humanos que tivemos na infância, que temos na nossa vida adulta. E isso traz aconchego, né? Uma possibilidade de você, sem palavras, se sentir protegido. Então imagine você chegando e sendo colocado numa dessas posições, né? Por exemplo, olha, ela na verdade a professora escolhe uma dessas posições, mas sempre trazendo conforto ao alongamento. E sempre essa possibilidade da gente colocar uma venda nos olhos, da gente não deixar, por exemplo, as pernas rodarem externamente. Veja que a cinta está segurando as pernas e coxas, o apoio no ventre, tudo isso vai trazendo essa sensação de bem-estar. Então você chega, é colocado numa dessas posturas,
você entra em contato com o conforto e com a segurança que isso te dá, e depois você é convidado a sentar numa roda onde nós vamos falar das questões que estão nos trazendo inquietação, perturbação, insônia, tristeza. Se quiser, se não quiser, não precisa falar. O simples fato de participar da roda já traz um consolo, já traz um acolhimento e insights bastante significativos. Então, por exemplo, nessa roda que fizemos, o tema que venceu foi o tema de oferecer limites, não é? Então, foi um tema de um familiar que extrapolava na sua grosseria e que entristecia aquela pessoa que tinha que conviver eventualmente com essa pessoa. Então, o tema oferecer limite, foram votados vários temas, mas o que ganhou foi esse. E qual é o critério de eleição do tema? É a ressonância que ele traz para cada um dos presentes na roda. Então, as pessoas que estão vivendo algo parecido, elas se identificam com aquele tema e na hora de votar ela fala, eu voto no tema do limite, porque eu também estou passando por um problema de oferecer limite, por exemplo, a um familiar controlador, ou terminar um relacionamento tóxico, e isto foi um trabalho difícil de oferecer o limite. Ou falar com aquele familiar que pensa que pode falar do jeito que ele fala com uma pessoa, com todas as outras pessoas da família e não pode. E também houve o contrário, quer dizer, aquela situação em que uma ou mais pessoas se sentiram limitadas na hora de conviver familiarmente. Então, aí o membro da família ofereceu um limite muito rígido, muito forte, muito dolorido, e aquela pessoa teve que se readequar para viver com aquele limite que foi determinado e que ela e outras pessoas da família tinham que acatar aquele limite. Elas não tinham autorização, elas não tinham liberdade para ir além daquilo, e isso causava um sofrimento, porque é um limite muito forte que te é colocado, cerceia o seu afeto, muitas vezes cerceia a sua vontade de conviver, e não pode, porque aquele limite foi muito bem estabelecido e continua sendo. Então, nós nos deparamos com os limites, aqueles limites que temos que oferecer para o familiar agressor ou para o relacionamento controlador, e que nos causa, e que em alguma medida nos protege, é um movimento difícil de fazer, mas que nos protege, mas também vimos aquelas situações em que o outro, ao oferecer um limite, eu me senti excluído, eu me senti tendo que ser cerceado na minha vontade de convivência. Não pude exercer a minha vontade de convivência e tive que sofrer essa distância por causa do limite que o outro ofereceu. Foi muito rico, porque nós conseguimos refletir sobre a dificuldade que é colocar um limite de uma forma educada, de uma forma saudável, e a dificuldade que é sofrer um limite que nos é colocado de uma forma bastante rígida e não nos possibilita essa convivência que gostaríamos de ter. Então a gente também sofre as consequências do que um limite exacerbado pode oferecer, que é a exclusão. Você ser excluído daquele convívio, porque aquela pessoa está adoentada a oferecer um limite tão rígido, tão excessivo. E a partir dessas reflexões, nós vamos ouvindo o que cada um já fez para, quando, uma vez tendo vivido
uma situação semelhante, o que cada um fez para superar. Eu aprendi a me contentar com pouco. Eu tive que aprender a duras penas a oferecer até onde o outro pode ir, mas isso no futuro também preservou relações. Eu aprendi a dor de uma exclusão excessiva e resolvi que não vou fazer mais isso com ninguém. Então a gente vai vendo as estratégias de superação, como cada situação, ao oferecer a sua contingência, a sua dificuldade, ela também trouxe a possibilidade de nos tornarmos pessoas mais conscientes, mais fortes e também mais solidárias. Aí no fim da roda, a gente faz muitas dinâmicas durante a roda, mas no fim a gente faz um ritual de agregação, um ritual onde cada um se sente individualizado, mas ao mesmo tempo fazendo parte do todo. E aí temos dinâmicas divertidas, acolhedoras, que nos convidam a viver mais em grupo, com a sabedoria que nós aprendemos dos nossos familiares. Lembra aquela avó que dizia, precisa ter paciência? Lembra a mãe que dizia, se afasta devagar, com cuidado, releva. Na hora que dá a volta de novo a convivência. E as mídias sociais, quando você tem uma fotinho de você maravilhosa e você é autorizado a escrever o que você bem entende, porque ninguém vai tirar satisfações, ela vai fazendo muitas vezes a gente perder o limite do que é uma convivência real, tete a tete, face to face, e uma convivência virtual, online, onde cada um ofende e fala aquilo que bem entende, e de uma forma às vezes mal educada e grosseira, e não exerce o trabalho que é a convivência no presencial, tão importante para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Então, queridos amigos, eu gostaria de convidá-los para essa próxima roda de terapia com yoga restaurativa, que vai ser agora no dia 20 de abril de 2024, sábado, das 9 ao meio-dia. Eu vou passar aqui na descrição deste vídeo todas as diretrizes, endereço, valores. Espero que você possa participar e se nutrir deste momento tão especial que é a junção dessas duas técnicas. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.